Fala galerinha, beleza? Kelvin aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos estar criando aí mais uma peça para social media, tá? Perceber que é um tema que a galera gosta muito, até vista, né? Que é um material que tem bastante saída. Então a gente vai estar criando mais um material parecido com deste segmento, melhor dizendo, tá? A gente vai estar criando esta arte aqui. Eu vou estar ensinando o passo a passo para vocês para a gente chegar a esse resultado o mais próximo possível, tá? Vai ser uma aula bem breve, não vai demorar tanto e eu espero que vocês gostem, tá? Curtam, compartilhem o vídeo, deixe comentário aí o que vocês querem de conteúdo no canal, que eu vou estar disponibilizando assim que possível, beleza? Então, bora para ação, tá? Vou criar um documento, Ctrl N, o tamanho vai ser 1080 por 1080 com 72 dpi, Color Mode RGB. Vou dar um Create, fechar essa arte aqui, tá? E a gente vai começar a trabalhar aqui. Eu vou vir em camadas de ajustes para a gente criar o nosso gradiente, tá? Eu vou escolher aqui um básico, preto para o branco, e a gente vai começar a alterar as cores aqui, tá? Do nosso background. A cor que eu vou utilizar vai ser aquele tom de vermelho, porque é uma cor que é parecida com a nossa embalagem, tá? Eu anotei aqui para ficar mais fácil, então vamos lá. A cor é FF5856, tá? Vai ser essa aqui a parte do nosso degradê, a parte interna. E a outra extremidade aqui vai ser a 5A1511, tá? Vai ser um vermelho aqui um pouco mais escuro. Ok. O estilo vai ser radial, tá? E eu vou aumentar aqui a escala para 120, tá? Eu quero uma amplitude maior da parte clara aqui no meu gradiente. E vou marcar o Dither para a gente fazer uma transição mais suave, tá? Agora a gente vai estar adicionando aqui uma textura. Eu vou disponibilizar para vocês também. Vou vir aqui em camadas de ajustes, Partner. E a textura que eu vou colocar vai ser essa textura aqui, ó, com esses furinhos aqui. O porquê de eu ter escolhido ela é porque ela me lembra um pouquinho o aspecto do morango, da fruta, tá? Ele tem esses furinhos. Então eu optei para a gente escolher essa textura aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também, beleza? Então eu vou colocar aqui a textura, a escala. Eu vou deixar em 100 mesmo, não tem problema, tá tamanho legal. O Blend Mode que a gente vai testar alguns, ó. Multiply não, o Lightning, Screen. Vamos ver aqui, acho que o Soft Light. Vamos ver o Overlay. O Soft Light, tá? Vou colocar ele em Soft Light. 25 a 30% vai ficar legal. Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. Vou dar um zoom aqui. Opa. Colocar 25% para ficar bem suave. Posso até aumentar um pouquinho mais. Na verdade, eu vou testar outro partner aqui, ó. Vamos ver se um outro a gente tem um resultado um pouquinho melhor. Acho que vai ser esse mesmo, tá? Esse mesmo, só vou aumentar a opacidade dele aqui, eu vou colocar em 35, tá? Em Soft Light. Então a gente tem aqui uma textura, só para não ficar com aspecto tão liso assim o nosso background, tá? Então a gente agora já construiu aqui uma parte do nosso trabalho. Agora nós vamos criar aqueles círculos que a gente tem aqui no nosso background também, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma nova camada, tá? E vou criar uma elipse, ou então a gente pode fazer assim, para a gente ter um controle melhor. Eu vou vir aqui com a Ellipse Tool, tá? E vou fazer uma elipse aqui perfeita pressionando o Shift, tá? Vou selecionar Move Tool, Ctrl A para habilitar a seleção e vou marcar essas duas opções aqui, ó, para a gente centralizar ela ao centro do nosso documento, tá? Vou pressionar o Ctrl, vou pressionar aqui, vou clicar na miniatura da minha elipse e vou ocultar ela. A gente vai ter uma seleção aqui no meio perfeitamente posicionada. Vou criar uma nova camada e vou pegar um brush com a tecla B do meu teclado e vou colocar um tamanho aqui de mais ou menos uns 100, mais ou menos aqui uns 97, ó. Ele com hardness em 0 na cor branca,
tá? E eu vou passar aqui, ó, nas extremidades dele. Posso até aumentar um pouquinho mais, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho maior, ó. E vou passar ele aqui, ó. Opa, muito forte. Passando ele aqui. Um pouquinho mais. E vou completar o círculo aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho mais. E vou... Opa, um pouquinho demais aqui. Então a gente tem isso aqui, ó. Um cliquezinho. Então a gente tem isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou mudar o Blend Mode aqui e colocar um Soft Light, tá? Desse jeito que tá bom para mim. Vou renomear aqui para Elipse Fundo, tá? E vou aumentar um pouquinho mais e vou duplicar ela. Ctrl J, Ctrl T e vou diminuir um pouco. Ctrl J, Ctrl T e vou diminuir um pouquinho aqui. Então a gente vai ter isso aqui, tá? Bem, isso aqui é essa parte aqui do meio da nossa arte, tá? Qualquer coisa a gente testa outros blend modes aí. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, tá? Já mais ou menos aqui assim. E vou agrupar aqui para elipses fundo. Essa aqui eu posso apagar. Opa. E posso selecionar tudo aqui e colocar o nome de background, tá? Para a gente sempre organizando aí nosso documento. Agora eu vou começar a trabalhar aqui os meus elementos, tá? Eu vou vir em File, Place Embedded e vou importar aqui, ó, essa imagem desses pães aqui, tá? Vou aumentar e vou importar o meu pote de geleia, tá? Esse aqui vai ser uns elementos que a gente vai trabalhar aqui a princípio, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, vou ocultar a camada da geleia e a gente vai começar fazendo um recorte aqui no nos nossos pães, tá? Vai ser um recorte aqui bem rápido. Vou dar 2 cliques para me abrir aqui, vou desbloquear ela para gente, como a gente importou ali, a gente está trabalhando com objeto inteligente, tá? Então eu vou pressionar a tecla W do meu teclado, vou selecionar a varia mágica e vou selecionar essa opção aqui, ó, Subject, tá? Ela vai carregar aqui a seleção para mim. Vou dar um zoom aqui, ó. Você pode ver que ela não pegou essa parte do pão, nem aqui, e a gente vai concluir isso aqui. Vou pressionar o Q do meu teclado e a gente vai trabalhar no modo de máscara. E eu posso pegar aqui um brush, tá? Posso diminuir ele, aumentar um pouquinho a dureza, ó. E eu vou passando ele aqui na cor branca, tá? E a gente vai completando aqui aonde a máscara, onde a ferramenta não conseguiu fazer o cálculo certinho e o recorte e a seleção aqui perfeita pra gente, tá? Então a gente vai completando aqui, ó. Aqui também, ó. Vocês aí se atentem mais aos detalhes do que eu, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Você inverte com o X, você vai esconder umas partes, tá? Que é bem didático. Vai passando aqui, ó. Escondendo. Beleza? Então aqui a gente já tem uma seleção feita, tá? Vou pressionar o Q novamente para sair do modo de máscara. Esse aqui é o atalho, tá? Ó, aqui embaixo das cores de foreground e background é o atalho para se trabalhar com máscara. Você clicou aqui, ele fica vermelho. Clicou aqui de volta, ele fica na visualização normal. Vou aplicar uma máscara, tá? Então a gente já tem aqui o nosso primeiro elemento. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Como eu vou aproveitar a sombra, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ele aqui para o meu documento aqui de volta e vou apagar esse de baixo, tá? Apaguei ele aqui, opa. Aí eu vou vir
Vou diminuir ele um pouco, tá? Diminuir ele no tamanho assim, ó, mais ou menos. Vou converter em objeto inteligente porque eu não quero aplicar essa máscara, pois se eu precisar fazer alguma alteração, eu posso fazer mais tarde, tá? Não, na verdade eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que voltar aqui, tá? Pra gente aproveitar a nossa sombra, eu vou diminuir ela, vou diminuir ele, tá? A nossa cesta de pão, pra gente aproveitar um pouquinho essa sombra aqui. Vou deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui, ó, tá? Então eu vou duplicar, Ctrl J, esse que eu vou passar para baixo, e esse aqui eu vou tirar a máscara, Delete Layer Mask, tá? Eu vou pegar a minha Polygonal Lasso Tool e vou fazer uma seleção bem aqui, ó, para mim pegar só a sombra. Esse processo aqui vocês já conhecem, tá? Eu já fiz ele em alguns vídeos. Ctrl J, tá? Dupliquei, excluí o restante e eu tenho aqui a cesta de pão recortada e essa parte aqui das sombras. Eu vou mudar o Blend Mode para Multiply, tá? E eu vou criar uma máscara, vou adicionar um nome aqui de sombra, tá? E vou, com a máscara, eu vou apagar aqui, esconder na verdade, essa parte aqui que ficou um pouquinho mais dura, tá? Essa parte aqui, ó, vou esconder. Opa, eu vim aqui na máscara. Vou fazer só uma alteraçãozinha aqui antes, ó. Eu vou vir aqui no Partner. Vou diminuir aqui a textura dele, a opacidade, na verdade, tá? E aqui nas elipses, eu vou testar outro Blend Mode aqui, ó. Vou testar Vou testar o Overlay aqui. Só vou diminuir a opacidade, tá? 40% acho que ficou legal, tá? A gente tem uma iluminação um pouquinho maior. Agora eu vou vir aqui, ó, criar uma camada acima das elipses, pegar o B do meu teclado, cor branca, vou aumentar aqui, a dureza em 0, vou dar só um clique, tá? Diminuir um pouquinho assim. E vou colocar aqui, pode ser em Soft Light, tá? Só um brilho aqui, para dar uma reforçada aí. Renomeei para brilho, tá? Então agora a gente vai para a cesta aqui. Vamos começar a esconder aqui. Aproximar aqui um pouquinho, ó. Primeira etapa aqui a gente vai esconder. Diminuir o flow, tá? A gente vai esconder para deixar só a sombra de contato, tá? Deixar uma sombra bem próxima. E vamos ocultar essas estrias aqui que seriam da mesa, né? Porque o nosso background é diferente, né? Então a gente vai fazendo aqui. Vou deixar só essa sombra aqui, ó, que é só quando o objeto encosta no chão, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui para abrir o Layer Style, vou colocar uma cor nela. Vou colocar um vermelho aqui bem escuro, ó, tá? Coloquei um vermelho bem escuro. E vou voltar aqui e vou esconder mais um pouco. Esconder essa parte aqui. Aqui assim. Beleza, então a gente tem aqui a nossa primeira sombra, tá? Eu vou duplicar essa sombra. Eu vou deletar essa máscara para mim ver aqui que eu tenho, tá? E vou tirar essa cor. Vou deletar aqui, Clear Layer Style, tá? Então a gente tem isso. Vou mudar o Blend Mode aqui para Multiply. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em Filter, eu vou vir em Blur e vou adicionar um Gaussian Blur, tá? E vou colocar aqui, ó, uns 7 pixels, tá? Pra gente ter mais um complemento aqui na nossa sombra. Então a gente tem, ó, isso e isso aqui, ó.
gente tem aqui a nossa sombra expansiva e nossa sombra de contato. Opa. Tá? Tem as duas sombras aqui. Deixa eu salvar esse documento. Salvar aqui na minha área de trabalho. Geleia de morango. Opa. Geleia. Vou colocar o nome aqui. Photoshop. Pronto. Então, vamos lá. Essa sombra expansiva, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade, colocar aqui uns 70%, 73%. E a de contato também. Eu vou deixar um pouquinho mais transparente. 76% para mim está ótimo, tá? Vou renomear aqui para pão. Opa. Pão. E agora eu posso converter em objeto inteligente, tá? Vou agrupar isso aqui, vai ser o pão. Ctrl S para salvar. Agora a gente vai posicionar aqui. Eu vou vir em View, New Grid Layout e vou adicionar aqui, ó, umas linhas guias para mim ter uma margem de segurança aqui no meu documento. Eu estou usando 35 pixels, tá? Aqui de margem, tanto no top, left, bottom e right, tá? A gente vai ter essa margem de segurança aqui. Vou posicionar aqui o pão, mais ou menos aqui assim. E vou habilitar o pote de geleia, tá? Image Adjustment Curves, a mesma coisa, tá? Então eu quero dar um pouquinho mais de contraste. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou arrastar aqui, ó, os canais do preto, um pouquinho aqui mais para dentro. E o de cima aqui dos highlights um pouquinho mais para fora. Então eu tenho uma imagem um pouquinho mais viva. Eu vou clicar um pontinho aqui no meio, ó, e vou arrastar um pouquinho mais para baixo, ó. Tá? Então eu vou ter uma imagem um pouquinho mais contrastada aqui, com um pouquinho mais de detalhe, beleza? Então é isso aqui que eu quero. Eu vou diminuir ele, tá? Diminuir ele bem, mais ou menos aqui assim, ó. Vou posicionar ele aqui, ó. Ele vai pegar mais ou menos aqui, ó. Tá? Posicionei ele aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar os pães para cima, algum desses pães aqui para cima. E a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou ocultar aqui a geleia de morango, tá? E vou dar um zoom aqui e vou pegar a minha Pen Tool, tecla de atalho é o P. Vou mudar aqui se o caso o seu tiver em Shape, mas a gente tem que mudar em Path, tá? Trabalhar com caminhos, tá? E eu vou vir aqui e vou fazer o contorno do pão aqui, ó. Clicar aqui. Igual como se a gente fosse fazer um recorte, tá? Então, a gente já tem aqui. Vamos habilitar aqui a visualização do pote. Perfeito, tá? Vou completar aqui e vou fechar aqui o nosso ponto, tá? Agora a gente vai clicar com o botão direito. Vamos vir em Make Selection. Vou escolher o Feeder Radius aqui, ó, de 0.2, tá? E vou dar um OK. E eu vou clicar aqui, ó, para a gente criar uma máscara no nosso pote de geleia, tá? O que aconteceu? A minha máscara estava invertida. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou apertar o Alt e vou clicar e criar a máscara, beleza? Então a gente já jogou aqui o nosso pote de geleia aqui para trás. Só vou conferir aqui, ó, se ele está no meio. A gente não conferiu isso, vou conferir aqui. Ele está um pouquinho para lá. Então como é que eu faço? Para mim mexer aqui na máscara sem perder o meu recorte. Vou desmarcar essa opção aqui, ó, desse linkzinho, e vou separar a minha máscara do meu objeto. Ctrl A e vou centralizar aqui no meio. Beleza? Aí volto com o cadeadinho aqui, ó, tá? Então a gente tem o nosso recorte feito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, para dar um pouquinho mais de realismo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma nova camada, pegar o B e a gente vai colocar uma sombra aqui, tá? Diminuir aqui um pouquinho. A cor que eu vou escolher vai ser esse roxo aqui, um pouquinho mais escuro,
Pronto. B novamente. E eu vou passando aqui, ó. Aumentar ele um pouquinho. Só jogar ele aqui dentro, ó. Aperto o Alt, ó, e eu clico entre essa layer nova que eu criei e a geleia de morango, e ele vai criar um clipping mask, tá? Pra gente já fazendo aqui, visualizando como é que vai ficar. E eu vou passando aqui, ó, aqui na fatia do pão, passando aqui, dou um pontinho aqui, tá? Opa, Ctrl Z, volta, passamos demais. Tem aqui assim, e aqui a mesma coisa, ó. Aqui, a gente vai fazendo aqui, ó. Até aqui assim mais ou menos já fica legal, tá? Então a gente tem a primeira sombra, faltou aqui um pouquinho. Até aqui assim mais ou menos, tá? Vocês capricham aí, tá? Vou colocar aqui, ó, sombra pães, tá? Que é a sombra dos pães. Mudar o Blend Mode para Multiply. Eu vou vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou adicionar um desfoque aqui, ó, de mais ou menos uns 3, até menos, ó. Vou colocar uns 2.4, tá? E vou diminuir a opacidade. Diminuir aqui assim, uns 58 tá bom. O que posso fazer? Eu vou vir com a setinha do meu teclado, ó, eu vou apertar para baixo aqui. Opa, selecionar a minha Move Tool, tá? E vou abaixar aqui, dar uns 4 toques, vou aumentar a opacidade aqui para uns 70%, tá? Enter. Então a gente já tem aqui o nosso pão posicionado. O que eu tenho que fazer aqui agora é colocar uma sombra aqui atrás, ó, entre esse pote e esse pão aqui, tá? Então eu vou criar uma camada abaixo do nosso pote de geleia. Vou vir aqui com o meu Brush Tool. Vou aumentar aqui ele um pouquinho, ó. E vou clicar aqui no meu foreground, escolher uma cor de um pão, escurecer, tá? Mais ou menos aqui assim. E vou dar um clique aqui para mim ver, ó. Vamos ver aqui o que eu tenho. Não, aqui mais ou menos, ó. E aqui onde vai ser a minha sombra. Posso até diminuir um pouquinho. Clico ali, seguro o Shift e clico lá embaixo, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Fazer esse caminho aqui retinho, tá? Pegar a borracha, tecla de atalho E, vou apagar aqui. Mudo o Blend Mode para Multiply, tá? E eu vou diminuir, tá? Colocar aqui uns 60%. Isso aqui vai ser a sombra geleia, tá? Pegar minha Move Tool. Segurar o Shift e o Alt e vou mover para o lado, ó, fazendo uma cópia, tá? E a gente copia aqui e vou posicionar ele aqui para o lado, ó. Pronto. E vou pegar a borracha, vou apagar aqui, tá? E vou apagar aqui em cima, ó. Eu vou vir aqui na minha máscara da geleia, onde a gente cortou os pães aqui para ele aparecer, e vou colocar um feeder aqui, ó, de 0.5, tá? Se essa janela de propriedades não estiver aberta para você da máscara, você vem em Window e clica aqui, ó, Properties, tá? E ele vai abrir essa janela aqui para vocês. Então, melhorou aqui um pouquinho. Agora nós vamos adicionar o nosso texto, tá? Antes disso, ó, eu vou vir aqui nas minhas elipses do fundo, vou selecionar essa última aqui, Ctrl T, pressiono o Shift e o Alt e vou aumentar ela um pouquinho assim, ó, tá? Beleza. Agora nós vamos adicionar o nosso texto, tá? Vamos organizar aqui, sombra pães, sombra geleia. Tá, então aqui é o nosso pote de geleia. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora adicionar o nosso texto. Criar uma nova camada, ferramenta de texto. Vamos colocar o texto aqui. A escrita é... Primeiro a gente vai fazer a parte maior aqui do texto, que é morango, tá? Geleia de morango. Ctrl T, Shift, aumento proporcionalmente. Escolho uma cor aqui, vou colocar em branco, tá? A fonte que eu utilizei vai ser a... Deixa eu ver aqui que eu anotei a fonte. Grande Hotel, tá?
Grande Hotel. Vai ser essa fonte aqui, ó. Só vou ajeitar aqui a maiúscula e minúscula. M Morango, tá? Pronto. Vou aproximar um pouquinho mais esse morango aqui, ó. Eu vou tirar o espaçamento entre as letras, colocar em 0. E esse M aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaço e vou selecionar esse espaço e vou colocar o espaçamento aqui em menos 270. Isso. Bem isso mesmo, tá? Posicionar meu texto, Ctrl A, vou alinhar ele aqui, vou aumentar, né? Aumentei ele aqui. E a gente vai dar 2 cliques para abrir o texto. A gente vai clicar nesse Tzinho aqui, ó, que tem uma curvinha na base para a gente transformar o nosso texto, né? Warp Text, o nome da ferramenta. O Style vai ser o Arc, tá? A gente vai utilizar esse aqui. E vamos diminuir aqui um pouquinho, para não ficar tão assim distorcido, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Ok, 27, o meu aqui mais 27. Vou selecionar aqui, ó, o pote e o pão e vou abaixar, vou colocar um pouquinho mais para baixo. O morango eu vou abaixar aqui também e vou colocar abaixo do pote de geleia, tá? Ctrl A, vou posicionar aqui, centralizei e vou escrever a outra parte do texto. Geleia de, vou alterar a fonte, Monte Serrate, tá? Vou colocar Monte Serrate, vou colocar regular mesmo, tá? Vou posicionar aqui, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho, mais ou menos aqui assim, e vou adicionar o mesmo efeito, tá? Selecionei, cliquei no Warp Text, Arc, e eu vou diminuir aqui a posição dele. Só lembrando, tá, pessoal? Na horizontal, não é vertical, tá? Vertical ele ficaria assim, ó. A gente quer no horizontal, a gente tá trabalhando aqui. E vou deixar ele, ó, como se ele... vou me orientar baseado nessa elipse aqui do fundo. É mais ou menos isso que eu quero, tá? Posiciona ele aqui assim, geleia de morango, tá? Esse aqui é o nosso produto, é esse aqui. Vou aproximar ele aqui, posicionar. E agora a gente vai criar uns coraçãozinhos aqui no Illustrator, tá? É bem simples de se fazer. Para a gente poder utilizar num detalhezinho que a gente vai colocar aqui. Então a gente vai utilizar o Illustrator, tá? É bem simples de se fazer. Mas enquanto abre o Illustrator ali, eu vou dar 2 cliques aqui no morango. Vou abrir o Layer Style e vou adicionar um Bevel Emboss. Vou dar um clique aqui, ó. E vou aumentar um pouquinho do Multiply aqui, ó. As configurações, ó, básicas aqui do meu estilo é um Inner Bevel, tá? A técnica é o Smooth. O Direction Down, beleza? O Soften aqui eu vou diminuir, eu vou colocar em 10, mais ou menos. O Size eu posso aumentar um pouquinho, ó. Vou deixar ele aqui em 10 também. E eu vou aumentar um pouquinho da opacidade, ó, tá? Ele vai ficar mais ou menos aqui. Mais ou menos assim. O Highlight em Screen com 77% e o Multiply no Shadow Mode com 55%. O Smooth aqui eu vou colocar em Chiselhaired para a gente ver. Não ficou legal não. Vamos colocar aqui no Smooth mesmo. Vou alterar a direção aqui de Down para Up, tá? E eu vou vir aqui no Gloss Contour para a gente alterar. A gente vai testar alguns contornos aqui. Isso aqui é um efeito bem... bem minimalista mesmo, tá? Só pra gente não ficar com o texto tão lisinho assim. Tem muita gente que tem preconceito com isso, mas é legal você saber usar ele. Se usar ele na dosagem certa, ele fica bacana. Vou diminuir o Soften, tá? Diminuir aqui para 4 mais ou menos. E vou diminuir aqui, ó, o Size, tá? Vou deixar ele aqui num tamanho de uns 5 também, colocar 6, tá? E o opacidade aqui, o opacity do Shadow Mode, eu vou tirar um pouquinho, tá? E eu vou adicionar uma sombra, um Drop Shadow, tá? As configurações aqui vai ser um Multiply. A cor que eu escolhi foi um vermelho desse aqui, ó, 7F2923, ok. Opacidade em colocar 30%, tá? A distância aqui eu deixei em 7 e o spread aqui em 58 e o size em 3, tá? Uma sombra bem suave mesmo, tá? Bem suave. Copiei o Layer Style e vou colar aqui no texto geleia, tá? Paste Layer Style. Então a gente tem aqui o nosso texto estilizado.
Vamos vir aqui no Illustrator, ó, criar uma carta mesmo, não tem problema. Não vai interferir aqui em nada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui. Eu vou vir em exibir e vou escolher a opção aqui, ó, mostrar grade, tá? O atalho é Ctrl e Till, tá? Vou dar um zoom. Vou pegar minha ferramenta Pen Tool, AP do meu teclado, vou criar um ponto aqui assim mais ou menos e vou desenhar aqui um coração, tá? É mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Aqui. Alt. Pronto, fiz aqui um lado do coração. Só vou ajustar aqui os pontos, ó, vou mexer nos pontos de âncora para ele ficar um pouquinho mais arredondado, tá? Posso movimentar ele um pouquinho para cá com as setinhas do meu teclado, tá? Opa. Mais ou menos isso aqui, acho que vai ficar bom, tá? Ctrl C para me copiar, Ctrl F ele cola no mesmo lugar. Vou clicar com o botão direito, vou vir em transformar e vou clicar em refletir, tá? Vou marcar a opção visualizar e ele vai refletir aqui, ó. A escolha vai ser o vertical, o eixo, o ângulo 90, ok? E vou posicionar ele aqui para o lado, ó. Seguro o Shift para me arrastar ele certinho, ó. E a gente tem aqui o nosso coração. Seleciono os dois e vou vir em janela ou window, tá? E vou escolher a opção Pathfinder, tá? Bem aqui, ó. Shift Ctrl F9. E eu vou escolher a primeira opção aqui, ó, unir, tá? Então a gente já tem o nosso coração. O que eu posso ver aqui nesse coração? Eu vou selecionar a ferramenta de seleção direta, o atalho é o A, e vou selecionar esse primeiro pontinho aqui, ó, e vou dar um ponto, 2 toques para direita. E esse aqui, 2 para a esquerda, tá? E esse de baixo, Shift e para baixo, tá? Pronto, mexi aqui nas configurações do meu coração. Beleza? Agora eu vou tirar o contorno, tá? E vou copiar ele. Ctrl C, vou voltar para o meu Photoshop, Ctrl V e vou escolher Shape Layer, tá? Então a gente tem aqui o nosso coração. A cor dele vai ser branca, tá? Já posso até colar o estilo aqui, ó, Paste Layer Style. Dou um zoom, eu vou achatar ele um pouquinho, ó, para ele ficar bem assim, ó. Agora sim ficou legal, tá? Então a gente tem um coraçãozinho aqui. Ctrl T, vou diminuir ele, tá? Já vou até fazer uma cópia, deixar aqui do lado, ó, porque esse aqui a gente vai usar depois, tá? Posicionar ele aqui mais ou menos. Ctrl T, vou rotacionar aqui, ó, 15 graus, pressionando o Shift, tá? Pressionando o Shift a gente rotaciona ele de 15 em 15 graus. Seguro o Shift e o Alt e faço uma cópia, arrastando para o lado. Clico com o botão direito, Flip horizontal, tá? Então a gente tem aqui, ó, os nossos corações, tá? Alinhei ele aqui ao centro e vou aumentar um pouquinho esse texto, ó, Geleia D. Tô achando ele um pouquinho pequeno demais. Posiciono ele aqui em cima, tá? Então a gente já tem aqui o nosso textinho posicionado. Vou renomear aqui para coração e aqui coração. Tem mais outro aqui, né? Coração. Esses dois, ó, eu vou diminuir eles, tá? Tô achando eles um pouquinho grande demais. São detalhes bem suaves, bem delicados, tá? Posiciono esse aqui um pouquinho mais para cá e esse aqui um pouquinho mais para cá. Aí eu vou centralizar eles. Vou aproximar eles mais um pouquinho, ó, porque ficou muito distante, tá? Aqui e aqui, ó. Ctrl T, eu vou rotacionar um pouquinho agora, sem o Shift, tá? Só que para mim não deixar igual, eu vou apagar esse coração e vou arrastar ele aqui, ó, tá? Esse aqui que eu já posicionei da forma perfeita. Ctrl T, flip horizontal, tá? Então a gente tem aqui o nosso texto posicionado e alinhado. Este morango aqui eu vou arrastar para baixo. E agora a gente vai colocar aqui uma informação aqui sobre a nossa geleia, tá? Vou selecionar esse coração. Ctrl T, vou aumentar aqui. Tá? Aumentei ele de um tamanho assim, fica legal. Eu
eu vou tirar o preenchimento, pressiono a tecla A do meu teclado, a gente habilita a Direct Selection. E como ele é um shape, a gente tem as configurações aqui dele. Eu vou tirar o fio e vou adicionar um stroke aqui, ó. O tamanho aqui vai ser uns 3, pode ser uns 3. Os 3 vai ficar bom, tá? Os 3 pixels aqui. Esse ponto aqui, ó, eu acho que eu vou subir ele um pouquinho, ó. Seleciono aqui o ponto com a minha Direct Selection e vou subir ele aqui um pouquinho, tá? Não tem problema. E esse aqui, um toque para o lado. E esse aqui, um toque para o outro lado. E esse aqui, um toque para baixo, tá? Então a gente alterou aqui um pouquinho o coração, até porque a gente vai escrever aqui alguma coisa dentro, tá? Vou selecionar a ferramenta de texto e vou escrever aqui mais, tá? Esse aqui é o texto que a gente vai utilizar aqui. Ctrl T. Vou aumentar. Aqui. E a gente vai colocar o texto, cremosa. Opa. Cremosa. Então esse aqui é o texto que a gente vai utilizar aqui na minha... como se fosse uma chamada complementar, né? Na minha arte. Vou aumentar um pouquinho, para não ficar tão pequeno assim. Tá? Então a gente tem aqui o nosso texto. Eu vou selecionar minha caneta novamente, P. Eu vou alterar aqui o de Path e eu vou colocar em Shape, tá? Vou tirar o fio, preenchimento, vou colocar um stroke, tá? Vou colocar aqui uns 4 pixels. E vou fazer o seguinte, ó, com ela selecionada aqui, ó, com a minha ferramenta caneta, eu vou clicar, fazer um ponto. E vou fazer outro aqui, ó, e vou fazer uma curva, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui para mim já fica legal, tá? Então a gente tem aqui uma forma. Seleciono aqui novamente com a ferramenta Direct Selection e eu vou vir aqui no meu stroke, ó, clicar nessa listrinha aqui, que é o tipo do meu stroke. Eu vou mudar aqui, ó, o caps dele, eu vou colocar a segunda opção para ele ficar arredondado e o corners aqui também, tá? Então a gente tem aqui o nosso textinho escrito, tá? Vou selecionar tudo, vou até renomear aqui, ó, vou colocar contorno, nem contorno, né? Sublinhado, na verdade. Sublinhado, a palavra cremosa, o mais, o coração. Seleciono tudo, alinho os 3 itens, tá? Posso pegar esse mais aqui, ó, e posicionar ele um pouquinho mais para cima. Vamos ver aqui esse coração que dá pra gente mexer nele, ó. Vou selecionar esses pontos e esses dois, ó. Seleciono os dois, seleciono um ponto, seguro o Shift, faço a seleção, seleciono o outro. E vou abaixar ele um pouquinho, ó, bem aqui assim mais ou menos, ó. Tá? Uns 3 toquezinhos para baixo já ficou um formato legal. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Diminuir ele mais ou menos aqui assim, posiciono ele aqui. Que assim mais ou menos fica legal. Então a gente tem aqui a nossa chamada, tá? Eu vou copiar o estilo aqui em todos eles, eu selecionei os 4, Paste Layer Style. E a única coisa que eu vou alterar vai ser a sombra. A distância eu vou colocar em 4, tá? Coloquei a distância em 4, copiei e vou selecionar os 4 novamente, Paste. Então deixei a sombra aqui um pouquinho mais próxima. Ctrl G, vai ser chamada, tá? Acho que até não pegou no coração, tá? Vamos ver que eu agrupei aqui, ó. Ah, tá, é verdade. Então, cliquei no coração com o botão direito, Paste Layer Style. Agora sim. Eu abro o grupo e vou jogar ele aqui para dentro, tá? Fecho o meu grupo. Pronto, aí eu tenho esses corações aqui. Vou selecionar esses 2 corações, o texto, morango, geleia, Ctrl G. Esse aqui vai ser meu título. Pronto, tem o título, tem aqui a minha chamada. Posiciono ela mais ou menos aqui, ó. Diminuo ela um pouquinho, tá? E aqui o sublinhado, ó, eu vou fazer uma alteração pequena. Ó. Eu vou selecionar Direct Selection e aqui no Stroke eu vou colocar em 3, tá? Mais parecido com o texto ali, ó, cremosa, tá? Vou até afastar ele um pouquinho para baixo. Pronto. Agora sim.
Agora nós vamos adicionar aqui o nosso morango, tá? Vou vir em File, Place Embedded. Vou selecionar aqui o morango, tá? Ele veio aqui para debaixo, jogar ele aqui para cima do meu pote. Ctrl T, aumentei ele aqui e vou fazer o recorte dele. Vou fazer o recorte dele, vou selecionar a minha varinha mágica, W, vou dar um clique aqui. E vou dar mais uns cliques aqui, ó. Vamos testar aqui com Subject novamente. Select Subject. Vamos ver o resultado que vai dar aqui pra gente. Não ficou legal não. Vamos selecionar a varinha mágica e com Shift pressionado, ó, eu vou adicionando mais seleção, ó, a seleção interior. Ó. Shift pressionado, eu vou adicionando aqui mais alguns pontos que não fez a seleção, tá? Como é pequeno, não vai aparecer se o recorte não ficar 100%, tá? Eu acredito que não tem necessidade de eu fazer um recorte tão preciso aqui com a caneta ou com a outra ferramenta, haja visto o tamanho, tá? Que ele vai ficar. Então não tem necessidade de a gente gastar tanto tempo assim, tá? Só se você optar mesmo para querer fazer treinar recorte e tudo mais, aí tudo bem. Mas nesse caso não, tá? Esse é um fator que a gente tem que analisar na hora de recortar uma imagem. Então, pronto, criei aqui a minha máscara. Criei minha seleção. Vou criar minha máscara. Opa, novamente, Alt, criei a máscara. Então a gente tem isso aqui. Vou pegar um brush aqui, ó, e vou esconder esse CP aqui, que é da imagem que a gente baixou, tá? Ocultei aqui. Pronto. Ctrl J, tá? Novamente, mesmo esquema, jogo para baixo, deleto aqui a minha Layer Mask, vou pegar aqui a Polygon Lasso Tool, vou selecionar só a sombra, tá? Que é o que me interessa. Ctrl J, apago o morango, a cópia, e vou colocar aqui o Blend Mode em Multiply, tá? Vou renomear aqui para sombra morango. Converter em objeto inteligente. Tá? Seleciono os dois aqui, morango, o nome, e vou adicionar ele aqui, ó. Vou achar um posicionamento legal para ele, tá? Posicionar ele aqui mais ou menos. Vamos ver onde é que ele vai ficar bacana. Acho que mais ou menos aqui, ó. Diminuir ele um pouquinho, ó. Por isso eu até falei que não precisava se preocupar muito com o recorte, por causa que ele ia ficar pequeno, ó. Posicionar ele aqui no meio. Aumentei ele aqui. A gente vai fazer alguns ajustes nele, ó. Tem aqui no meu morango, ó, vou pegar aqui a Rectangular Mark Tool, vou selecionar essa listrinha aqui ó, que está aparecendo, ó. Seleciono, clico na máscara, Alt Del, para mim poder esconder, tá? Aqui no canto também, ó, apareceu uma listrinha aqui, ó, só você selecionar, Alt Del, preenche com a cor do foreground e você esconde, tá? Eu vou vim aqui em Image Adjustment e Curves novamente para a gente adicionar um ajustezinho aqui no nosso morango, tá? Vou arrastar aqui os shadows aqui um pouquinho mais para dentro e os highlights um pouquinho mais, é o inverso na verdade, né? Os highlights para dentro e os shadows para fora. Para dar um pouquinho mais de contraste, vou clicar um pontinho aqui no meio, tá? Para ele não ficar tão assim nítido, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Um pontinho bem de leve, um ajuste bem leve, tá? Ok, tenho aqui o meu morango, tá? Agora a gente vai adicionar o restante dos elementos. Vou vir em File, Place Embed, vou adicionar esse morango aqui, tá recortado já, tá? Ctrl T e vou posicionar ele. Vou deixar um bem aqui, ó. Um bem aqui assim. Vou adicionar outro aqui, ó. Seguro Alt e arrasto, faço uma cópia. Ctrl T, flip horizontal. Só que eu vou só fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou copiar esse curves para esse morango. Seguro Alt, clico aqui, ó, no meu ajuste de curves e vou arrastar com Alt pressionado para cima do morango que eu copiei, tá? Que eu coloquei aqui agora. Na verdade, ele já tinha um aqui. Deixa eu ver. Eu vou deletar um, não sei porque fez duas cópias e vou segurar o Alt e fazer a outra cópia aqui, tá? Vai estar copiando duas vezes. Tá, mas é só um ajuste de curves. O mesmo ajuste de curves desses morangos, estou colocando desse aqui, tá? Então, vou posicionar ele aqui, seguro
escolho aqui esse morango, seguro o Shift, diminuo ele um pouquinho, tá? Vou posicionar um aqui, ó, arrasto com Alt pressionado, um aqui assim, seguro o Shift e aumento. Então a gente tem aqui os morangos posicionados. O que eu vou adicionar nesses morangos vai ser um Filter, Blur, Motion Blur, tá? Um desfoque de movimento. Vou colocar aqui em 23, tá suficiente, tá? Na verdade, tinha que fazer em todos eles, né? Então, eu vou vir aqui em Filter, Motion Blur. Ele vai aplicar o último efeito aplicado. Ou então, eu pressiono as teclas Ctrl, Alt, F, tá? E ele vai aplicar o último efeito aplicado também, tá? Então, agora a gente vai adicionar umas folhinhas aqui para a gente estar finalizando, tá? E faltará as logos e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vou agrupar esses morangos. Então, aqui vai ser elementos, tá? O nome que eu vou dar aqui. Vou vir em File, Place Embed, novamente. Escolher essa folhinha de morango aqui, ó. Vou aumentar ela, tá? E vou selecionar, vou pegar minha varinha mágica. Clico aqui, Ctrl X. Opa! Vou rasterizar essa camada primeiramente, Rasterize Layer. Agora sim, varinha mágica, Ctrl X, tirei essa parte aqui. E eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Pode ser até com a Polygon Last Tool, para me selecionar uma folha apenas, tá? Como eu disse, como vai ser uns elementos que vão ficar pequenos ou que a gente vai aplicar alguma estilização, não tem necessidade de a gente fazer um recorte tão preciso, tá? Ctrl X, tá? Apago essas duas, Ctrl V, tá? Então, vou colocar aqui, ó, folha de morango. Folha de morango. E a gente vai fazer algumas estilizações. Vou converter em objeto inteligente, tá? Ctrl J, vou fazer uma cópia já. Vou arrastar isso aqui para cá. E vou aplicar o mesmo filtro também, ó. Alt, pressionei aqui, apliquei o filtro. Opa! E vou arrastar para cá também. Então a gente tem aqui os filtros de curves também em todas as nossas folhas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Ah, tá. Não tem problema não. Vou rasterizar aqui novamente. Não vou mexer mais. Vou dar um clique aqui na miniatura da folha de morango. Vou vir em Select, Modify, Contract e vou contrair um pixel, tá? Ctrl Shift I, Ctrl X, para a gente tirar aquelas arestas brancas. Ficou um pouquinho ainda, a gente vai de novo, clica ali com Ctrl na miniatura, Select, Modify, Contract, um pixel, Ctrl X, a gente já pode apagar isso aqui, Ctrl Shift V para colar no local. Então, a gente já tem aqui recortado certinho. Converter em objeto inteligente, folha de morango. O que acontece essas coisas aí, que daí vocês descobrem aí como é que dá para resolver aí de forma bem fácil, tá? Vou selecionar essa folha de morango, vou fazer uma distorção nela. Ctrl T e eu vou selecionar aqui, ó, com o botão direito a ferramenta Warp, tá? Para a gente fazer umas alterações aqui nessas folhinhas. Eu vou puxar ela um pouquinho para cá, tá? Fazer umas folhinhas diferentes aí. Bem aqui assim, ó, já é suficiente, tá? Aqui assim já ficou legal, ó. E vou soltar uma folhinha aqui. Posicionei ela aqui. Vamos Ctrl T, Warp. Clicar aqui nesse pontinho, ó, e fazer uma curvinha aqui para não ficar reto, tá? Pronto, a gente tem uma folha aqui, legal. A gente vai fazer outra aqui diferente, tá? Vamos ter um pouquinho de capricho aí. Ctrl T, Warp, botão direito, Warp. E eu vou puxar aqui, ó, pro meio. Vou fazer uma mais fininha, ó, tá? Aqui assim. Tá, então eu tenho uma mais larguinha, outra mais fininha. Ctrl T, vou diminuir e vou posicionar ela aqui assim mais ou menos, ó. Caindo aqui assim. E vou vir em Filter, Blur, Motion Blur. Ou poderia clicar aqui, ó, no Motion Blur. E na distância aqui, ó, eu vou colocar uns 9, tá? Até menos, vou colocar 7, tá? Aí eu pego, seguro Alt e arrasto para outra folhinha também, ó. Essa aqui, ó, eu posso até colocar menos, tá? Aí é que aplicou duas vezes, ó. Vou deletar uma vez aqui o filtro. Meu Photoshop atualizou, gente. Tá uma porcaria, tá?
sei o que aconteceu não. Esse aqui, vou dar 2 cliques aqui, ó. A gente aplica um filtro, ele vai aparecer aqui, a gente pode ocultar a visualização dele ou não. E a gente dá 2 cliques no slider aqui, ele vai abrir o Blend Options, na verdade. Eu vou dar 2 cliques no nome, tá? Motion Blur. E aqui eu vou colocar em 5, tá? Então a gente tem um com um desfoque um pouquinho maior e um pouquinho menor, tá? Joga essas folhinhas para dentro da pasta Elementos, tá? E agora a gente vai dar uma posicionada melhor, adicionar o logo e a nossa marca, tá? Vou vir em File, Place Embedded, vou adicionar aqui a logo aqui dessa empresa, achei na internet, tá? Nem sei se pode. Vou dar 2 cliques nelas aqui, que o E, parece que o E deu um... Aqui, ó. Selecionar aqui o E, Ctrl X, tá? Só corrigindo aqui, tá? Isso aqui não é necessário vocês prestarem atenção, não. É só porque o logo aqui que eu baixei da internet pra gente utilizar, ele tava com um defeitozinho, tá? Vou colar aqui esse texto, essa logo aqui no cantinho, aqui embaixo. Ctrl A, posiciono aqui a linha no meio. Vou selecionar o nosso elemento principal, o pote e o pão e o morango, tá? São esses três. Ctrl T e vou diminuir um pouquinho. Ó. Diminuir um pouquinho ele aqui. Enter. E vou colocar ele mais próximo do nosso texto, tá? Este morango aqui, ó, vou selecionar ele, vou aumentar ele um pouquinho mais, tá? Mais ou menos aqui assim. E vou posicionar ele lá em cima, o nosso título, tá? Vai ficar assim, mais ou menos. Pronto. E agora eu vou adicionar, aqui eu vou agrupar, né? Vou colocar o nome aqui de logo. Mesmo sendo só um elemento, eu gosto de agrupar, deixar tudo organizado, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui nas minhas bibliotecas. Eu tenho um logo que eu utilizo aqui para me colocar nos meus trabalhos, tá? Eu só vou clicar e arrastar aqui, ó. Ok. Ctrl T, colocar no cantinho, tá bem pequenininho. Posso fazer igual eu vejo aí alguns trabalhos aí, o cara coloca a logo dele maior do que a do cliente. Aí não dá, né? Aí o cliente mata a gente. Então, ok. Diminuir aqui. Alinhei aqui, ó. Pronto. Posiciono aqui essa folhinha um pouquinho mais para baixo, tá? E agora a gente vai fazer alguns ajustezinhos aqui que a gente acha necessário. O que eu percebi, esse coraçãozinho aqui, ó, eu vou voltar a mexer nele, ó. Eu não estou gostando dele de alguma coisa aqui. Coração, seleciono a minha Direct Selection, A, e vou fazer uma seleção aqui para ver onde estão os pontos. Eu vou só subir um pouquinho aqui e vou fazer aqui ó, um ajustezinho bem leve, ó. Um pouquinho aqui assim e um pouquinho aqui assim, ó, tá? E aqui também. Você pode mexer aqui com a Direct Selection, tá? Acho que assim já ficou melhor, já me agradou mais os olhos, tá? Mas aí você faz o seu gosto. Posso até, ó, colocar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Mais próximo. E vou selecionar aqui a chamada e vou posicionar um pouquinho mais para cima também, tá? Acho que aqui já fica um local bacana. Alguns retoques aqui para a gente fazer. Eu vou selecionar aqui o meu gradiente, tá? Dou 2 cliques. E eu vou arrastar aqui um pouquinho, ó, a cor mais clara, aqui um pouquinho mais para o meio, ó, para clarear um pouquinho mais a parte interna do nosso trabalho aqui, tá? Mais ou menos aqui acho que vai ficar legal, ó. O location aqui, ó, em 20, tá? Pra gente ter uma luz maior aqui no meio. E eu vou voltar aqui no meu morango, ó, que agora que apareceu, ó. Vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, vou fazer aqui um retângulo, preencho aqui preencho aqui na minha máscara em preto para ele esconder, tá? Se você quiser aplicar essa máscara também não tem problema. Pronto. Então a gente tem aqui, eu vou colocar agrupar aqui, vou colocar o nome de copyright, tá? Que é o nome que eu costumei usar, tá? Daí você coloca o nome que você quiser, é o nome do seu logotipo, tá? Para vocês entenderem.
Vou fazer mais uma alteração aqui, ó. Geleia, o título, vou subir um pouquinho, tá? Tô achando ele muito perto. Ctrl, ponto e vírgula, ele tira a visualização das minhas linhas guias. Vou pressionar as teclas Ctrl, Shift, Alt, E. Vou converter em objeto inteligente e vou dar o nome de pós-produção, tá? Pós-produção. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter, tá? A gente vai ficar um efeito de Camera Raw aqui, um ajustezinho bem suave mesmo, tá? Vou aumentar só um pouquinho o Clarity, tá? Bem pouco. E um pouquinho do Vibrance, tá? Bem pouquinho mesmo o Vibrance aqui, ó. Mais 16, o Clarity mais 14. E vou aumentar um pouquinho o contraste, tá? Bem aqui assim, ó. Pronto. Uma coisa que eu esqueci, gente, é a gente voltar aqui, ó, no pão. Vamos ver aqui nos pote. Aqui no pão, a gente esqueceu de colocar um ajuste de curves também, ó. Então vou vir em Image, Adjustment e Curves, tá? Para ficar tudo com um contraste parecido, ó. Arrasta um pouquinho aqui para dentro e aqui também. Um pouquinho mais, bem aqui assim, ó, tá? Agora ficou mais parecido. E como eu criei um objeto inteligente aqui no Camera Raw, eu posso vir aqui, ó, em cima da última camada visível, Ctrl Shift Alt E novamente, converter em objeto inteligente e vou vir aqui, clico o botão direito, arrasto para minha layer nova e ele vai aplicar o filtro que a gente já fez a alteração, tá? Uma das vantagens do trabalhar com objeto inteligente é isso. A gente pode copiar filtros aí sem problema nenhum. Então vou renomear aqui para pós-produção novamente. Beleza? Então a gente tem a nossa arte aí finalizada. Galera, com isso nós finalizamos aqui mais uma aula, tá? Espero que tenham gostado do resultado. Eu curti bastante porque foi uma aula rápida, umas técnicas aí de aplicação bem fáceis de se utilizar, tá? Espero que vocês possam aí conseguir executar com perfeição, tá? Não deixe de comentar, beleza? De curtir, de compartilhar o vídeo, porque ajuda muito, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E aí fazendo isso, vocês incentivam eu mais ainda a produzir mais conteúdo de graça aí pra gente, tá? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula. Valeu!